Olá pessoal, meu nome é Saulo. Vou mostrar um vídeo para vocês aqui com vários casos de uso do nosso widget chamado ByteGPT, onde a gente integra o ChatGPT ou um GPT customizado junto a Como. E assim a gente pode então perceber as melhores formas de uso, casos variados, já que é uma forma muito fluida, híbrida também, de poder usar com chatbot e o GPT para perguntas e respostas então abertas. E como nós sabemos, tem avançado muito essas tecnologias, as ferramentas. Então pode ser que no futuro, quando você ver esse vídeo, alguma coisa tenha mudado, alterado, até mesmo melhorado. Então, mas a essência estará aqui mantida com certeza. É claro que algumas melhorias e funcionalidades surgirão, tanto aqui na nosso widget, como também na própria ferramenta como também em outras circunstâncias. Então, só para contextualizar, a gente tem aqui uma aplicação usando o CRM e a gente permite fazer essas interações dentro dela. Então, a gente também pode ver aqui alguns exemplos para quem ainda não teve a experiência. A gente tem aqui alguns vídeos que mostram isso em termos de funcionamento externo, né? Mas na parte do usuário, o nosso cliente, o interessado, quem está no contato faz uma pergunta, aqui representada em verde, e responde-se então automaticamente por IA generativa, um chatbot com IA generativa utilizando provedores de GPT. Então, como que é isso na prática? Veja só, eu tenho aqui, portanto, a Como, né, o meu CRM, e lembrando que esse vídeo ele é recomendado para as pessoas que já tenham familiaridade com a Como, pessoas que já sejam talvez um nível aí avançado em relação a chatbots, ou que estejam iniciando neste processo, para que tenha essa noção da programação do que a gente chama de inteligência conversacional, e também destinada a outros parceiros. E qualquer dúvida, qualquer ponto, claro que nós aqui da ByteBio estamos à disposição para auxiliá-los. Então a gente já sabe que o usuário final ele contacta aqui a nossa conta por meio de seus canais, sejam o WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram, Google Chat, entre outros. Com isso, o nosso widget ele atua na integração com o provedor de GPT. Então, será necessário aí o uso de um provedor ou escolha. A gente tem recomendado atualmente o DeFi, por ser uma ferramenta ainda gratuita, onde se paga as mensagens trocadas ou geradas aqui pela OpenAI. Então, a gente consegue conectar a OpenAI também a outros modelos de IA generativa, né? Provedores de modelos como o Claude, entre outros, dependendo do que a gente utilizar. Então, o Retune também é uma outra ferramenta muito interessante, inclusive aqui na ByteBio a gente tem trabalhado mais com ela. O MyAskAI e o Custom GPT, que foram uma das primeiras ou pioneiras aí, que tem um modelo de cobrança, inclusive, por perguntas. Então, o Retune e o DeFi, principalmente, eles se associam ao OpenAI, e é onde eu farei essa apresentação e o modelo. Então, como a gente está percebendo aqui, aliás, o modelo de uso, tá, gente? Como a gente percebeu, o ByteGPT ele faz a integração do widget, né? Aqui é um widget que a gente instala no seu Como para que faça essa ligação com o provedor de GPT, e este, por sua vez, já estará conectado ao OpenAI, tá bem? Então, para que a gente entenda agora dentro da Como, usando casos de uso, a gente sabe que ali a gente pode criar vários sales bots, né? A gente pode criar vários chatbots. Então, numa visão mais sistêmica, essa caixinha ou essas caixinhas, imagine que cada caixinha dessa cada caixinha verde aqui seja um fluxo que eu tenha dentro do meu negócio. Então, eu posso, por exemplo, ter um fluxo que tenha tudo dentro dele, ou então separar esses fluxos, porque a Como permite que eu chame outros fluxos e faça essa coisa interfluxos, né? E o GPT cai muito bem aí, porque eu posso ter, por exemplo, uma caixinha de saudação inicial, outra que ele vai fazer uma triagem. Essa triagem, conforme a página que ele está,
ou conforme o interesse que ele veio e digitou, depende da maneira como isso chega para você, se é por meio de um formulário, se é por meio de uma mensagem direta, dá para identificar ali e fazer algumas condicionais, e essas condicionais chamam outro fluxo, até que, por exemplo, num determinado momento, ele pode vir aqui e chamar o GPT. Né? Assim como eu posso voltar para um GPT, então eu posso ter vários momentos ou circunstâncias desse ponto. Então vamos olhar aqui alguns casos. Quando a gente instala, a gente entrega para vocês o ByteGPT, nós entregamos um modelo aqui, um template, aonde esse template tem algumas caixas que tem alguns ligas e desligas. A gente instala já alguns campos, isso vai vir para você aí na sua tela de uma maneira que já tenha os campos criados dentro do seu card do lead. Então a gente armazena a pergunta que foi feita, gera a resposta é salva ali, e isso então a gente expõe via Salesbot. Então veja que a caixa principal, que é a etapa 3, nesse meu template, a gente fica esperando o cliente ou o usuário fazer uma pergunta ou uma mensagem. Quando ele digita aqui, no caso, a gente então já define um campo, essa mensagem recebida, passamos aqui, isso é uma escolha nossa, isso aqui pode ser mudado ou alterado por vocês. A gente vê se ele escreveu alguma intenção do tipo falar com alguém, quero um atendente, falar com uma pessoa. Se alguma dessas condições for atendidas, a gente para o robô, né, e chama um atendente humano aqui. Mas se não foi nada disso, foi uma pergunta direta, a gente então já processa a nosso ByteGPT e assim entra numa fase de loop. Esse loop ele fica esperando a resposta vir, porque o webhook vai chamar agora exatamente aqui o DeFi, né? E ao chamar o DeFi vai gerar essa resposta, a gente fica esperando ela. Quando a resposta vem, tem uma condição aqui de igual, ou seja, tem a resposta e está cheio, né? Ou seja, a gente recebeu a resposta, está cheio aqui, ó, que é esse campo aqui. A nossa API, ela muda sozinha isso, a nossa API já informa. Então, quando a condição, olha, tem a resposta e já temos aqui para exibi-la, então ele exibe. Enquanto isso não é atendido, ele fica verificando de tempo em tempo, tá bom? É o loop que a gente chama aqui, fica em loop. E a gente tem alguns marcadores aqui para ficar fazendo um liga e desliga para o bot não travar em relação a como. Então ele fica liga, desliga. E dá um loop às vezes de 10 segundos. Eu posso ajeitar isso por 7 segundos aqui nesse campo aqui de pausa. Né? Hoje está 8:2. Eu posso pôr aqui 7:1, cair para 9, cair para 8. E eu posso ir aferindo isso melhor. Não recomendamos ser muito pequeno o intervalo, ou seja, esse loop não ser muito, porque a gente já percebeu que a como, ela às vezes trava. Ela fica num loop rodando, muitas vezes ela costuma travar. Nós temos alguns casos aqui que a gente colocou um contador também. Se ele der, por exemplo, 10 loops, não vir a resposta, a gente sai do loop e fala, olha, não conseguimos processar, pode repetir sua pergunta? Porque geralmente são alguns segundos para a resposta chegar. Então, se a gente passa ali de 1 minuto e meio, 2 minutos em loop, é porque algum problema aconteceu em alguma dessas instâncias, às vezes até mesmo com a própria OpenAI. Mas aqui é um template apenas, tá? Esse template pode ser melhorado. O fato é que a gente deve permanecer com esses campos marcadores aqui, que são esses campos que já vêm pré-instalados para você. Com isso, voltando aqui ao fluxo, então, quando manda pergunta, o GPT ele processa isso aqui no webhook, ele então encontra a resposta, ele exibe para o cliente a resposta, que é o que estava acontecendo aqui, ó. Ele fez a pergunta, esperou-se alguns segundos e trouxe a resposta para ele. Fica nessa visão o caso, tá bem? E aí, daqui para frente, eu esvazio de novo o recebeu resposta, porque o recebeu resposta é um campo importantíssimo que ele fica esperando. Esse recebeu resposta está cheio, ou seja, já tem a resposta. E repito, tá? Quem liga, quem deixa ele cheio, o campinho cheio que ele liga e desliga, quem deixa ele ligado é a nossa API. Nossa API, quando tem a resposta, ela já informa que está ligado, aí a condição é atendida, né? Ou seja,
o bot está ligado, o bot de GPT está ligado e eu tenho a resposta, então ele exibe a resposta. Se por um acaso ainda não tive a resposta, ele fica ali esperando, tá bem? E aí ele volta para cá e espera a próxima pergunta e fica nesse loop. Então aqui, ó, fiz a pergunta, esperei um pouquinho e respondeu. Ele volta, espera a pergunta e fica num processo dessa forma. Então vamos ver um caso aqui deste loop na prática. O usuário fez uma pergunta, né? Quais atrações turísticas tem na cidade? Aqui tem uma automação nesse seus bot que faz com que tenha uma resposta que eu vou mostrar mais para frente. Cada vez que se faz a pergunta, a gente coloca uma mensagem de aguarde, de espere, só um momentinho, como está aqui, e vê a resposta. Então, dentro da do nosso card, do lead, tem lá o byte GPT. Aqui tem o campo mensagem recebida e o campo resposta, que vai ser preenchido pela a nossa API, assim como esse recebeu resposta vai ser gerado aí também pela nossa API, ou vai ser produzido. Então, estou aqui com o celular, vou digitar agora, por exemplo, assim, ó, fale mais sobre a Gruta dos Palhares, né? Que é um lugar turístico aqui. Então, quando eu mando a pergunta aqui no WhatsApp, repare que ele vai ficar rodando naquele meu loop, ó. Os eventos são apresentados aqui, então ele fica lá, recebeu a resposta já foi preenchida, aqui é apenas um retorno do sistema mostrando os eventos, e aí com isso o completou naquele tempo que a gente determinou ali há pouco. Repare que os controladores eles ficam ligando sozinhos, né? Eu recebi a resposta, ele marcou para receber, uma vez que a resposta foi preenchida, ele já desliga automaticamente para esperar a próxima. Então, é esse o processo, ó, a mensagem está aqui e veio a mensagem gerada pelo GPT. Aqui tem uma outra, porque no meu SalesBot, no meu chatbot, eu coloquei que quando tivesse a palavra gruta na resposta, ele exibisse essa opção, como a gente vai ver mais à frente. Agora, vamos pensar em outras situações aqui, para a gente poder explorar mais oportunidades. Então, eu tenho, por exemplo, uma outra situação que eu, dependendo da minha URL, quando chega o lead, eu não quero pôr GPT logo de cara. Eu quero, às vezes, rastrear. Olha, se ele veio pela página como, eu quero mandar para o byte GPT, mas se ele veio digitando ali que no assunto, na URL minha do meu site, do formulário, alguma palavrinha que ele digitou, aqui eu pus URL, mas poderia ser a mensagem do cliente, poderia ser uma frase que ele tenha digitado. A gente pode chamar diretamente um robô aqui já como ChatGPT. É um outro fluxo, ou seja, eu não fiz nada de GPT ainda. Eu identifiquei ele aqui dentro do meu fluxo e chamei ele para esse ChatGPT. Então vamos imaginar que esse aqui seja o ChatGPT. E aí, o que acontece? Eu tenho justamente essa visão aqui do ChatGPT, que é o fluxo 18, que eu tinha encaminhado. Não vou entrar em detalhe aqui nele agora, veja que é um fluxo grande. E o fato eu estou coletando dados, conversando dentro de um fluxo. Uma vez que eu termino o meu fluxo, que eu terminei as minhas perguntas, eu posso, por exemplo, aqui, ó, quando eu já capturei o que eu queria, ó, terminei, ó, agora vamos analisar todas as informações. Caso tenhamos dúvidas ou surja algum ponto, a gente entrar em contato por aqui mesmo. E aí eu posso chamar, por exemplo, o 20. O 20 é um fluxo meu que eu faço simplesmente uma pergunta do tipo, tem alguma dúvida, tem alguma questão que você precise ou queira? Eu vou até abri-lo aqui para a gente poder ver. E esse 20, ele vai chamar, por exemplo, um outro fluxo, que é o fluxo 30. Então, o que está acontecendo aqui? Ó, o meu 20 é esse, ó. O que mais você gostaria de saber sobre a ByteBio ou nossos serviços? Então, eu desempenhei o meu fluxo, capturei as coisas, chegou no momento que eu não quero deixar o cliente sem resposta ou sem atendimento.
né? Eu confio no meu GPT porque eu já deixei as minhas bases ali todas instaladas ou configuradas, né? Todo o meu contexto, e aí eu deixo uma pergunta aberta para ele. Então também, nesse caso, eu pergunto e eu já inicio o meu outro fluxo, que é o 30 aqui, que é o nome que eu dei, né? Que é sem pergunta, ou seja, é um GPT sem pergunta. Ele já chega direto esperando uma resposta, porque eu provoquei, né, o cliente aqui, ó. O que mais você gostaria de receber? E aí ele fala, aliás, ele espera um segundinho e eu mando para o 30, e o 30 eu fico aguardando ele ali dentro já vir com alguma mensagem. Então repare que logo no início do 30 eu vou ter um campo aqui, ó, que é esse 9, esperando a mensagem ser recebida. É uma pausa enquanto ele digita. A hora que ele digitou aqui dentro, o que eu faço praticamente, né? Eu gosto também, como eu já comentei antes para vocês, verificarem se algum atendente humano, se tem alguma característica às vezes que já queira sair. Se não, eu verifico se alguma outra coisa, por exemplo, essa pergunta dele consta GPT, porque se consta e ele ainda não passou no meu fluxo de GPT, eu posso, às vezes, mandar para o meu fluxo, ao invés de pôr GPT direto. Então, essas ideias todas vai ser de acordo com o seu negócio. A gente entrega apenas um template, apenas uma isca inicial, e agora cabe a você, junto com seus implementadores, parceiros, ou você como parceiro também, ou conosco aqui na ByteBio, pensarmos na melhor forma e estratégia dessa inteligência. Aqui eu tenho um outro caso de uma outra conta, onde a entrada já é um pouco mais diferenciada. Ele entra, o cliente ele quis se apresentar, né? E aí já fala, então, espere a minha resposta antes de escrever novamente, porque a hora que a pessoa digitou, ele já chegou aqui para nós de uma forma direta. Então, eu já ponho o GPT para rodar direto. E nesses processos, eu tenho como ir construindo vários fluxos aqui. Essa é uma conta de um cliente, então, às vezes, o padrão de organização varia de cada caso, de cada cliente. Não existe necessariamente uma forma de desenhar aqui dentro dos seus bots, vocês sabem muito bem. Mas aí, ó, veja que a gente tem vários caminhos e alguns desses caminhos podem levar aí ao GPT. Quando ele entende que é necessário o GPT, ele chama o GPT aqui para frente. Do contrário, ele fica andando ali naturalmente. Nesse outro caso, é um assistente virtual que simplesmente é um outro robô que pergunta o que quer saber, né? E o que quer saber, ele simplesmente manda aqui para esse robô, e esse robô, que é o ByteGPT, tem essa estrutura, e aqui tem uma característica interessante que eu quero mostrar para vocês. Veja, então tem lá aqueles marcadores de campos, né? O mensagem recebida, que está esperando chegar. Isso aqui é base, uma parte daquele template que eu mostrei para vocês. Ele vai ver a condição, se tem algumas situações aqui de atendente, se a pessoa fala que quer saber o tempo, porque é um assistente virtual, como está o tempo hoje, ele pôs aqui, veja as informações do tempo em tal lugar do Google, e ele volta para esperar a próxima pergunta. E se porventura ele digita algo do tipo contato, número, WhatsApp, telefone, quero saber o telefone da pizzaria tal, você tem um contato da telefonia tal, você tem isso, porque é um assistente que está consultando uma base ali de estabelecimentos de uma cidade. O que ocorre aqui no caso? Veja, nessa circunstância, eu já respondo, ok, um instante que vou pesquisar para você, né? E ele chama o Webhook 2, que é um repositório só de estabelecimentos. Aí tem a ver com qualidade de dados. Eu deixo os dados separados de estabelecimento para que ele não misture com outras informações da cidade. Por exemplo, às vezes ele fala supermercado Renata, é o nome de um supermercado. E às vezes tem notícias, matérias, reportagens sobre esse supermercado Renata. É porque ele consulta informações ali da cidade. Então, nesse caso, eu estou dividindo duas fontes de dados separadas. Eu tenho esse webhook de estabelecimentos e eu tenho também
o webhook normal aqui, que é o fluxo natural que ele tem, e aqui a gente consegue fazer também o uso do round robin, que é um recurso recente, né? Que a Como lançou, que quando ele pergunta qualquer uma dessas informações, antes de responder, a gente fala, ok, um momento, beleza, só um momentinho, recebido, só um instante, vamos lá. Então, quando ele fica em loop, cada vez que ele volta aqui no webhook geral, ó, que ele chama aqui, que vai processar a resposta e vai esperar vir a resposta, e a resposta, então, é exibida, e ele volta para cá de novo e fica nesse processo, cada vez que ele passa nesse loop, ele tem uma saída aqui de espera, né? Eu poderia pôr até 100 mensagens diferentes, com variações do tipo, ok, só um instante, bem como eu também posso exibir uma mensagem para ele de saída e perceber assim, bom, na minha mensagem de saída, na minha resposta que o GPT gerou, tinha tal palavra, eu já tenho um fluxo sobre isso. Então, às vezes eu posso perguntar para ele, gostaria de saber mais sobre tal coisa? Por exemplo, aqui ó, se na resposta contém gruta, gruta é um lugar turístico que tem, chama Gruta dos Palhares, na cidade, aonde se na resposta que o robô exibir tiver gruta, o robô já faz uma espécie de um follow-up, né? Uma continuidade, na verdade, para dar sequência. Também temos outras informações sobre a gruta. Em que mais posso lhe ajudar? E aí a gente pode, então, avançar, colocar aqui um marcador que esse cliente se interessou por gruta e voltar para a espera, provocando, então, que ele se tenha aí continuidade. Aqui vai, repito, da criatividade de cada lugar e de cada negócio. Então, aqui já é outro caso, que quando a mensagem chega no Instagram, por exemplo, a gente já vai direto para a resposta. Ó. Se ele vem por qualquer outro canal, como o WhatsApp, aqui a fonte, a gente apresenta como Rita, é um festival de rock aqui, e aí a Rita então espera que a pessoa digite a pergunta e faça. Agora, quando vem do Instagram, se é muito comum as pessoas querem saber de ingresso, preço, criança, valor, se a criança paga, a compra, está com problema na compra, tudo isso a gente então já envia a mensagem aqui para ela, identifica, e eu poderia gerar respostas prontas de acordo com o que se tem. Posso montar ali prompts já organizados. Então essa visão de prompts organizados permite com que eu também faça uma receptividade já direta, ou seja, se a pessoa já me identificou o que escreveu, eu posso aproveitar a pergunta, incrementar com algum outro prompt meu e melhorar. Então, por falar em prompt, a gente tem uma situação agora aqui, que é a seguinte. Vou mostrar para vocês uma visão aqui da Daisy, que é essa assistente que eu estava comentando ali há pouco, dentro do DeFi. Então, dentro do DeFi, ele traz um pré-prompt, onde a gente escreve aqui as características, as instruções, toda a personalidade que eu quero que o meu robô tenha, o meu direcionamento, a maneira como ele vai tratar. Posso colocar aqui então o meu contexto, né, que é justamente a parte de datasets aqui, que são os conteúdos, que a gente tem um vídeo sobre isso, aí nos nossos conteúdos também da ByteBio, depois a gente pode passar caso você se interesse ou procure em nossos materiais. E aqui em cima a gente tem algum refino, né? Que o Max Token, por exemplo, é um que a gente pode limitar o tamanho da saída e também dar certos direcionamentos aqui, falando, pode ser em português, viu? Aqui está em inglês, mas pode ser em português, falando, por exemplo, de respostas concisas, se for uma resposta de passo a passo, detalhado, se for saudações, faça isso. Então a gente consegue ir manipulando e temos aqui os modelos. Lembrando que o grande diferencial e cuidado a ser visto aqui são os preços, porque quando você olha os provedores aqui de GPT e principalmente agora de modelo modelo de IA generativa, a gente tem diferentes preços, né? Então, no caso da OpenAI, repare que para 1000 execuções, como se fosse 1000 interações, 1000 perguntas feitas, ele vai transferir uma quantidade de token. E a moeda de cobrança, a maneira de precificação, melhor dizendo,
é token. Então 4.000 tokens equivale a cerca de 3.000 palavras. Então uma resposta no WhatsApp, às vezes curta, pode ser que tenha 75 palavras, o que utilizou 100 tokens, o que por sua vez, usando o modelo 3.5, ali se fosse uma execução, né, como está vendo aqui, é esse valor. Se fosse 1.000 execuções desse tipo, são 17. Então a gente tem uma calculadora também, que depois eu posso deixar aí na página para vocês verem. Um calculador de custos, que é um simulador, mas essa página aqui que você encontra no nosso site, aqui nessa aba, aqui ó, como por exemplo, se você entrar na página nossa de como, bytbill.com/como, você tem aqui provedores GPT, tem essa calculadora aqui, esse simulador, que permite que você tenha uma noção. Eu vou usar 10.000 execuções rodando mais ou menos em 1.000 tokens, né? Então $35 por mês. Aqui eu estou usando o Turbo, na verdade. Deixa eu voltar aqui para 1.017,50. Veja que se eu for para o GPT-4, esse valor cresce substancialmente. Então, é importante vocês selecionarem bem o modelo. Para esse tipo de circunstâncias de respostas de WhatsApp, o 3.5 para o 4 não muda muito, o que muda é de fato a quantidade de token a ser considerado. Aqui no Retune, por exemplo, você já pode perceber que ele também tem um refino bom aqui no prompt, que a gente escreve, né, o que se quer, algumas restrições, e aqui no settings a gente tem como escolher o modelo aqui, como similar ao do DeFi, e o modelo eu posso escolher a temperatura, lá no outro também posso escolher a temperatura, né? A temperatura está aqui, é o quão criativo eu quero que seja a resposta. Quanto mais próximo de 0, mais ele vai seguir o que está no conteúdo, enquanto até o 2 ali ele pode enfeitar um pouco mais e ser criativo na resposta. E aqui eu tenho os limites, que ele pode me limitar, no caso eu estou usando um modelo de 3.500, desculpa, de 3.5, que me dá o limite de até 4.000 tokens. Se eu vier, por exemplo, para o GPT-4, eu tenho agora aqui até 8.000 tokens. O que são esses tokens, portanto, aqui em termos de limite, né, de tamanho? Eu posso delimitar o meu input e o meu output aqui no Retune. No DeFi, eu delimito o máximo de tokens utilizados como saída. Então aqui ele coloca para você que esses 3.400 vai envolver o prompt, que é aquela instrução aqui de cima que eu mostrei, né? Essa instrução, mais a história do chat, mais o embedding, que são os conteúdos, e mais a mensagem do usuário. Então esses são os refinos. A gente pode preparar um outro material sobre isso, requer um pouco mais de conhecimento técnico, mas o ponto é a gente, de fato, ter aqui os embeds, poder criar os conteúdos. A gente pode adicionar conteúdos de páginas, conteúdos de TXT, assim como aqui dentro do DeFi, a gente também pode criar diferentes bases de conteúdos para que a gente associe o nosso chat aos datasets. Mas o intuito do nosso conversa aqui hoje era mostrar para vocês a diversidade aqui dos fluxos, como que a gente pode utilizar isso. Como eu disse no início do vídeo, isso requer um conhecimento ali no SalesBot e principalmente um conhecimento da sua regra de negócio para que você tenha um melhor proveito. Então, estamos à disposição, caso tenha tido alguma dúvida, algum ponto que queira também discutir, novidades, a gente está sempre aberto para que a gente possa expandir, crescer e aplicar sempre isso de uma maneira mais efetiva nos nossos negócios. Tá bem? Grande abraço!